de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Deus. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus lhes perguntou: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando no dia de hoje o 12º domingo do tempo comum. O tempo comum, ele é o único tempo litúrgico da liturgia que, justamente por ser o maior deles, acaba permeando todo o ano. Então ele acaba sendo interrompido por alguns períodos de festa. Então tínhamos iniciado o tempo comum, que é marcado justamente pela cor verde na liturgia, não é? No começo do ano. Depois nós fomos interrompendo ali um tempo para a Semana Santa, depois veio ali todo o tempo pascal, Pentecostes, Santíssima Trindade, e agora a gente retoma justamente aquilo que nós havíamos iniciado no começo do ano. Por isso que estamos retomando agora, mas já estamos na 12ª semana. As primeiras semanas foram lá antes de celebrarmos todos aqueles eventos litúrgicos que já havíamos celebrado. E o que é o tempo comum? Nós costumamos imaginar a palavra comum como algo sem importância, não é? Embora esse não seja o significado válido para a liturgia. Mas, normalmente, na nossa linguagem comum, olha aí a palavra comum, a gente diz que comum é o lugar do cotidiano. Comum é o lugar do dia a dia. Comum não é um tempo específico em que há uma celebração própria, um grande evento. Então isso, na verdade, é o comum. E a liturgia, ela se apropria desse tempo para a maior parte do seu tempo litúrgico. Curioso que quando nós olhamos a vida de Jesus, mesmo o seu tempo comum, mesmo o seu dia a dia, é marcado sempre por grandes momentos, por coisas extremamente importantes. Por quê? Porque Jesus fazia do seu dia a dia, do seu cotidiano, do seu tempo comum, sempre tempo especial. E aí a gente mais uma vez diz que não significando, portanto, algo sem importância, não, de jeito nenhum. E uma das coisas que nós vimos foi exatamente no Evangelho do dia de hoje. Quando Jesus vai para um lugar deserto, para um lugar afastado do movimento, da cidade, do barulho, e ali com os seus discípulos, ele se coloca num momento de oração.
E naquele momento de oração de Jesus, ele aproveita para fazer um grande momento de catequese dos seus discípulos. Ele começa com uma pergunta, não sobre os discípulos propriamente dito, mas o que é que os discípulos ouviam falar sobre ele. O que é que vocês ouvem falar por aí sobre mim? O que é que vocês têm escutado sobre a minha pessoa? E aí os discípulos começam, portanto, não é? A reverberar, a dizer o que é que eles tinham ouvido. Olha, alguns dizem que tu és um dos profetas, outros dizem aquilo, outros dizem outra coisa, e Jesus vai ouvindo tudo aquilo que os discípulos já tinham escutado sobre a pessoa dele. Mas para Jesus, isso não é o mais importante. Na verdade, Jesus não estava importando com o que os outros diziam, mas tinha alguns que o seu pensamento para Jesus era muito importante. Quem eram esses? Justamente os seus discípulos, os seus apóstolos. Então, por isso que ele pergunta: e para vocês, quem eu sou? Essa pergunta parece algo muito simples, mas na verdade ela não é tão simples assim quando Jesus pergunta o que é que eles pensam sobre a pessoa de Jesus. Por que não é algo tão simples? Há poucos dias atrás nós celebramos a festa da Ascensão de Jesus, quando ele retorna para junto do Pai, e depois que ele retorna para junto do Pai, a igreja fica na mão de quem? A igreja fica na mão de quem? Justamente dos apóstolos, justamente na mão daqueles que o seguiam no seu cotidiano. Então vejam a importância da maneira como eles observavam a pessoa de Jesus, porque se eles observassem Jesus de uma maneira diferente daquilo que Jesus verdadeiramente era, a igreja seguinte, a igreja que ia continuar depois da ascensão de Jesus, não seguiria fiel aos princípios daquele que a fundou, que é o próprio Jesus. Então vejam a importância, não é, desta pergunta que Jesus faz aos seus discípulos: para vocês, quem sou eu? E aí Pedro, como vemos em tantas outras passagens, assume a liderança da equipe, assume a liderança dos apóstolos, dos discípulos, e afirma, faz a sua profissão de fé, dizendo: tu és o Cristo, tu és o Messias. E nesta resposta de Pedro, então ali começa toda a catequese de Jesus. Porque não basta apenas dizer: tu és o Cristo, tu és o Messias. Tem uma outra passagem bíblica que diz que até o demônio sabia que Jesus era o Messias. Então não bastava apenas saber que ele era o Messias. Era importante, sim, era importante, mas não bastava apenas saber. Então é a partir daí que começa a catequese de Jesus, quando ele diz: olha, mesmo eu sendo o Messias, mesmo eu sendo o enviado, filho de Deus, mas eu vou contar uma coisa para vocês: eu vou sofrer, eu vou passar pela morte, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E é aí justamente onde a cabeça dos apóstolos, inclusive a de Pedro, dá um certo bloqueio, entra em parafuso, não é? Porque até saber que ele é Deus, que ele é o Messias, ok, beleza, ótimo, fácil compreender. Saber que ele é o Messias, afinal de contas, nós já ouvimos realizar tanta coisa, já ouvimos fazer milagre, já ouvimos multiplicar o pão. Então, para nós não é um problema
saber que tu és o Messias. Agora você vem com essa história aí de dizer que você vai sofrer, que você vai morrer. Que Messias é esse? Que Filho de Deus é esse? Que Deus encarnado é esse que vem aqui para sofrer e para morrer? Então, é neste sentido que os apóstolos precisaram, não é, de uma grande catequese. Mas só o ensinamento de Jesus não foi o suficiente. Só a palavra de Jesus dizendo: olha, eu vou sofrer, eu vou morrer, isso não foi o suficiente para Jesus. Tanto é que no momento da cruz, no momento da dor de Jesus, eles compreenderam? Não, ao contrário. Lembram de Pedro quando negou Jesus, mesmo já tendo sido predito por Jesus o que ia acontecer? Lembram da atitude dos discípulos de Emaús, quando no terceiro dia estavam voltando para a sua cidade desconsolados, e quando questionados por que, eles dizem: olha, porque aquele que nós acreditávamos morreu, e este já é o terceiro dia que ele está sepultado. Quando é que eles compreendem aquela catequese de Jesus que foi dada no Evangelho de hoje? Eles só começam a compreender esta catequese, só começam a compreender este ensinamento de Jesus depois da ressurreição. Porque aí já era fácil de novo, não é? Opa, nós o vimos morrer, nós o sepultamos, agora ele está vivo por aí de novo. Então aí eles voltaram a compreender aquilo que Jesus havia dito. Lembrem-se que quando os discípulos de Emaús estavam retornando, Jesus aparece, mas eles não reconhecem Jesus. E quando Jesus parte o pão, já na casa de um deles, não é? Então aí eles reconhecem Jesus ao partir o pão, e aí é que eles dizem: por isso que o nosso coração queimava, por isso que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava. É porque era ele, era aquele que nós vimos morrer, era aquele que nós vimos ser sepultado. Por isso que o nosso coração ardia. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, talvez 2000 anos depois, e conhecendo já a história, não é? Seja muito mais fácil para nós. Mas para os primeiros discípulos, para os apóstolos, não era nada fácil acreditarem naquilo que eles estão vivendo. Por quê? Porque embora Jesus continue vivo no meio de nós, embora ele continue se fazendo presente na nossa vida a cada instante, em cada missa que nós participamos, mas podemos dizer que no mistério da nossa fé é como se nós estivéssemos assistindo a um filme que já havia sido passado, um filme que nós já conhecemos o final, não é? Eu vejo aí algumas pessoas comentam algumas novelas, alguns filmes que estão reprisando ali, e aí alguns vão dizendo assim: olha, mas esse ali no final vai morrer, olha, mas aquele ali no final vai fazer isso aí. Por que sabem disso? Por que sabem disso? Porque a novela já aconteceu, já passou há um tempo atrás. Então as pessoas já sabem o seu final, por mais que tenham ali algumas modificações.
do ponto de vista da nossa fé, celebrar a liturgia também não é diferente. Nós vivemos cada momento da liturgia na Sexta-feira Santa com muita piedade, com muita fé. Nós celebramos a crucificação de Jesus, mas esse é um filme que nós já sabemos o final. Já sabemos que ele ressuscitou. Afinal de contas, há 2000 anos nós estamos celebrando isso aí. Embora não como repeteco, não é? Não como uma simples remake. Não. Em cada liturgia, Deus se faz presente de novo. Se faz vivo de novo. Mas já sabemos o final. Só que essa não era a experiência dos primeiros apóstolos, não era a experiência dos primeiros cristãos. Toda essa experiência de fé, para eles era algo sempre muito novo. Eles não sabiam o que era que ia acontecer amanhã. Sepultando Jesus, crucificando Jesus, por mais que ele já o tivesse dito, como vimos no Evangelho de hoje, eu vou sofrer, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas eles ainda não tinham vivido aquela experiência. Era tudo muito surpresa, era tudo muito novo. O bom é que hoje na liturgia, mesmo já sabendo o final, nós podemos reviver. Podemos saber que em cada cálice, em cada hóstia aqui no altar, Jesus continua se oferecendo de maneira nova. Uma entrega, uma doação sempre nova por nós e por toda a igreja. Que possamos nós, não é? Assim como Pedro, dizermos também: sabemos quem tu és. Tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, façamos agora neste momento as nossas preces e após cada pedido digamos sempre: atendei a nossa prece. Pela Igreja, para que sempre proclame que Jesus é o ungido de Deus, aquele que sacia a sede do ser humano e a quem todos são convidados a seguir, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Pelos vocacionados à vida religiosa e sacerdotal e aos ministérios nas comunidades, para que se deixem continuamente iluminar pela palavra de Deus em sua missão, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Pelas autoridades do nosso país, para que evitem a manipulação da religião e do nome de Deus em favor de interesses pessoais e políticos, e firmem compromisso com a paz e com o bem comum, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Pelos que sofrem, para que encontrem acolhida na família e na comunidade, atendimento junto às instituições competentes e motivos para caminhar com ânimo e esperança, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Pelos imigrantes e refugiados, para que vivam sem discriminações nos lugares que os recebem e neles tenham a oportunidade de pleno
extrema inclusão e dignidade. Rezemos ao Senhor. Acolhei, ó Deus de amor, os pedidos que aqui fizemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Com o pão e o vinho, apresentemos a vida dos migrantes e refugiados, dando graças ao Pai por nos fazer a todos irmãos e irmãs em seu amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação do povo e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário o nosso dever de salvação. Dá-nos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. De tal modo amastes o mundo, que nos enviastes como Redentor o vosso próprio Filho, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Amando-o até o fim, amastes nele nossa humilde condução, e ele, na obediência até a morte, restaurou o que nossa desobediência fizera perder. Por esta razão, com todos os anjos, santos e santas, entoamos um cântico novo, para proclamar a vossa bondade, cantando uma só voz.
toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da nossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, com os nossos bispos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembramos de Márcio Antônio Muratório, falecido há 7 anos, Jorge Carioca, José Manuel Fernandes, Anália Aparecida Domingos, Gervásia Riquelme. Lembramos de Jorge Marquese, sepultado no dia de ontem, e todos os outros, acolhei-os junto a vós na luz da vossa paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de me louvar-vos e glorificar-vos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitores. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Livrai-nos de todo
todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos dos perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e glória. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com Pai e Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os nossos pecados e o pecado do mundo inteiro. Que o corpo e o sangue de Cristo sejam força para nós, aqui nesta vida, e nos conduzam um dia à vida eterna. Amém.
renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós os pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando. Por Cristo nosso Senhor. Lembrai-nos, ó Nossa Senhora da Salete, das lágrimas que descem por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar tereis do vosso corpo, a fim de que o nosso Cristo se deixe criar com Deus. e crede se depois do tanto deles feito por vossos filhos, podeis agora proclamar, reformado vossa criatura, homem, eis-nos aqui suplicantes, apesar de nossa infidelidade e gratidão, não rejeiteis nossa oração, ó Virgem reconciliadora, mas movei o nosso coração para o vosso Filho, alcançais a graça de nosso Jesus, assim também, e de vos consolar por uma vida de oração. para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Então queremos convidá-los a participar de um encontro que vai acontecer no dia 21 de junho, o encontro da Pastoral Familiar. Será no salão de festas aqui atrás do altar e tem como tema o projeto de casa que queremos para as nossas famílias. Com certeza será muito bom. Então quem desejar participar, anote essa data, 21 de junho, terça-feira, 8h30 da noite, aqui atrás do altar, tá bom? O Centro Social, juntamente com o SENAC, está promovendo aquele curso de assistente administrativo e a inscrição foi prorrogada. Então, se você souber aí de algum jovem, algum adulto que queira fazer esse curso, procure o Centro Social. Então, curso de assistente administrativo. O Centro Social fará também o seu bazar no dia 25, 26 e 28 e 29 agora do mês de junho. Então, será sábado e domingo, nos horários aí das nossas missas, tá bom? O carro continua ali esperando o dono. No final da missa, quem ainda não adquiriu a sua cartela, passa lá no Gomes, pega uma cartelinha, além de colaborar com as obras do santuário, você concorre aí ao Marco 2023, 0 quilômetro de Itarim, procurando o nome, tá bom? Vocês estão vendo que a nossa igreja continua aí na reforma, ainda falta bastante coisa, embora já esteja bastante bonita. E a gente quer assim, que alguém que possa e deseje ajudar nessas obras que estamos realizando aí até o mês de setembro, que nos procure, alguma família, algum grupo, de repente na sua própria família, juntam lá e diz, olha, vamos ajudar na manutenção da reforma da nossa igreja. Qualquer coisa nos procurem, né? E com certeza todo tipo de ajuda será muito bem-vindo. Ainda falta bastantinha coisa. Uma das coisas que ainda falta para setembro é o nosso altar. Como vai ter a festa da dedicação, tradicionalmente na festa da dedicação de cada igreja,
precisa que a mesa do altar seja uma mesa nova. Então, não é porque queremos mudar, faz parte da tradição da igreja. Para a festa da meditação, tem que se ter um altar novo. Então, tem ainda um altar e muitas outras coisas. Quem puder, como puder, do jeito que puder, nos procurem e colaborem com isso aí, não é? Deixem também a sua marca para outras gerações aí que vão vir depois de nós, como outras gerações passadas deixaram para nós também. Então contamos aí com a ajuda de quem puder, tá bom? Algum aniversariante presente? Nenhum? Tem aqui? Vem aqui, por favor. Vamos pedir a bênção de Deus. Tem o Sérgio também, ministro. Isso. Como é o seu nome? Maria. Maite. Quando é seu aniversário, Maite? Hoje, legal. Pode vir. Como é o seu nome? Manuel. Muito bem. Tem mais alguém ali? Não. Então, que o Senhor vos abençoe, vos guarde e proteja, que Ele vos livre de todo e qualquer mal e perigo, que Ele vos faça conduzir nos caminhos do próprio Deus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Parabéns, Deus abençoe. Aniversariante também? Diz que tem um aviso, o quê? Importante que você esqueceu. Sério? Qual é? Que hoje tem cantina dos leiguinhos. Ah, é que ela é dos leiguinhos. Ela é dos leiguinhos. E hoje quem está fazendo a cantina são os leiguinhos. E eu esqueci, foi? Então convida eles. E? Eu tô com vergonha. Convida com vergonha mesmo, vai. Tem coisa boa lá? Tem. Então convida eles aí. Convida eles. A cantina está aberta, eu tô trabalhando lá e tem bastante comida gostosa. Depois desse, a cantina, ó, vai bombar, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Salete, venha sobre todos nós a bênção de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Tira a roupa da coroinha e vai lá, o pessoal quer me ver trabalhando, vai lá. Isso. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.